Muitas pessoas deixam de ter uma rotina por acreditarem que rotina é coisa de gente chata, metódica e controladora. Eu já fui uma dessas pessoas que acreditava que a vida era muito mais maravilhosa, não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas no fundo, eu sempre quis ter uma rotina para me organizar internamente, porque a rotina é sobre isso. A rotina é uma forma de organização e não de obrigação. Ter uma rotina é como ter um roteiro. É ter a clareza de quais atividades vão ser feitas naquele dia, naquela semana, naquele mês. Ter uma rotina nos auxilia muito com a ansiedade, porque essa previsibilidade do que vai acontecer traz uma paz para o nosso coração. É importante a gente entender que a rotina nada mais é do que uma forma que eu tenho de organizar todas as minhas demandas do dia a dia. Então a rotina vem muito mais como um planejamento, como uma orientação, como uma direção, do que como uma obrigação. É importante a gente entender os benefícios da rotina para que a gente comece a entender como sustentar uma rotina que seja prazerosa para a gente. E aí vem um ponto importante para a gente pensar. A tua rotina é uma rotina de um ser humano ou de uma máquina? Quando a gente fala numa rotina milimetricamente calculada, que não tem espaço para nada, que não tem espaço para o lazer, que não tem espaço para as imprevisibilidades da vida, a gente está muito mais pensando numa rotina de uma máquina do que de um ser humano. Quando a gente fala numa rotina sustentável, a gente precisa sim ter as nossas responsabilidades e obrigações ali na agenda, mas também tem espaço para o autocuidado, espaço para o lazer, espaço para estar com a família, espaço para pausa, para descanso e para tudo isso que a gente merece e que a gente precisa enquanto ser humano. Então é importante você pensar o que eu dou conta de sustentar. Ah, Catarina, mas quando eu penso nisso, eu vejo a quantidade de demandas que eu tenho de trabalho, de obrigações e não consigo sair daqui. Aí a gente vai precisar voltar uns vídeos e falar sobre isso, quanto que a quantidade de demandas que a gente tem e a falta de priorização, a gente vai acabar sempre escorregando para esse lugar de esgotamento. Então é importante você primeiro aprender a priorizar para depois vir e pensar na tua rotina e como organizar as demandas que ficaram nela. Então é importante você pensar o que eu dou conta de sustentar, considerando as minhas responsabilidades, obrigações, ritmo de vida. Tem pessoas que são mais rápidas, pessoas que são mais devagares e tá tudo bem. Os papéis que eu ocupo, né? Então eu tenho o meu lado profissional, o meu lado pessoal, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, quais são os papéis que eu ocupo e como que isso vai caber dentro da minha agenda. E também considerar os tempos de pausa, descanso, hobbies, lazer e coisas que são gostosas de serem vividas e que precisam sim estar na nossa rotina semanal. Então pensa você, qual é a rotina que eu consigo sustentar, considerando que eu sou um ser humano e que eu não preciso, até porque a gente não sustenta essa rotina milimetricamente calculada. Rotina tem muito mais a ver com organização, com direção, do que obrigação e tudo colocado ali para fazer dar certo. Não é sobre isso. Me conta como é que anda a tua rotina e como é que essa reflexão chega para você. Até amanhã!